Olá pessoal, meu nome é Samir e sejam bem-vindos ao canal Six in Canada. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual é o custo de vida das principais cidades do Canadá. E eu vou até falar, eu vou revelar para vocês quanto nós gastamos aqui em Winnipeg como uma família de 6 pessoas. Além disso, eu também vou comentar nesse vídeo quais são os salários das profissões mais procuradas, as profissões que vocês mais pedem, e para que vocês vejam e tirem suas próprias conclusões se dá ou não dá para se sustentar aqui no Canadá no ano de 2026. Então, solta a vinheta. Então, pessoal, tem muita gente falando que o Canadá não compensa mais, que o custo de vida é muito alto, que não dá mais para se sustentar. Então nós vamos ver na prática o custo de vida versus o salário, já descontado o imposto, porque eu não quero iludir ninguém aqui, mas sim mostrar a verdade, a realidade. E vocês, com essas informações na mão, vão poder tirar as suas próprias conclusões, ok? Então, no começo do vídeo eu vou falar um pouco sobre o custo de vida e na segunda parte do vídeo sobre os salários. Então, no final a gente pode tirar uma conclusão se vale ou não a pena morar aqui no Canadá no ano de 2026. Certo, eu vou começar dizendo algo muito importante, mas que muitos influenciadores na internet procuram evitar dizer para vocês. É que o custo de vida de cidades importantes como Toronto e Vancouver é muito mais alto, às vezes é mais do que o dobro de outras cidades muito boas como Winnipeg, Edmonton e Calgary. E os influenciadores dessas cidades, os que moram lá, procuram evitar falar desse assunto porque é algo que chama a atenção de forma negativa. Mas aqui não, aqui eu vou trazer informação clara e direta para vocês sem esconder nada. E isso é muito importante porque o salário nessas cidades de Vancouver e Toronto não é tão maior assim que faz compensar esse custo de vida mais alto. E por conta disso, muita gente vai para essas duas cidades por serem mais famosas, por serem, em teoria, mais desenvolvidas e não conseguem ter uma boa qualidade de vida, ter uma vida justa e acabam tendo que sair do país, sair do Canadá reclamando, falando mal do Canadá como um todo. E eu não quero que isso aconteça com vocês, principalmente por falta de informação e falta de planejamento. Eu quero trazer informação real para vocês usarem essas informações quando decidirem para onde vir aqui no Canadá e principalmente num vídeo como esse falando de custo de vida, essa informação é muito importante e eu vou mostrar para vocês na prática. Então vamos ao que interessa, pessoal. Aqui dentro do custo de vida, o aluguel vai ser o maior gasto que vocês vão ter aqui no Canadá. E tem uma diferença muito grande, como eu disse, entre cidades como Winnipeg e cidades como Toronto e Vancouver. Então, só para vocês terem uma ideia, qual que é o gasto que vocês vão ter em aluguel aqui em Winnipeg. Em uma casa, por exemplo, de 3 quartos em uma área segura da cidade, então uma área padrão que vocês não vão ter problema nenhum. Vocês vão gastar, em média, $1.800 por mês, dá até para achar mais barato do que isso, eu estou colocando numa média. Agora, se você for morar em Toronto ou Vancouver, uma casa do mesmo tamanho e também de 3 quartos em uma área nobre, uma área segura da cidade, vai estar por aproximadamente $3.500. Então eu coloco as duas aqui lado a lado para vocês compararem. São casas do mesmo padrão, só que em Toronto ou Vancouver, o preço dessa mesma casa vai ser praticamente o dobro, o que vai impactar muito no custo de vida. Fora o aluguel, os outros gastos como comida, energia, água, transporte, internet, telefone vão ser muito parecidos, independentemente de qual cidade você vai estar. Então, vamos fazer aqui nesse vídeo um custo de vida para cidades grandes no interior do Canadá, como Winnipeg, Edmonton e Calgary, que é justamente baseado no que nós gastamos como uma família de 6 pessoas, mas se você quiser morar em Vancouver ou Toronto, basta trocar o valor do aluguel, que esse vídeo também vai servir para você. Então, como eu já mostrei aqui, um aluguel de uma casa de 3 quartos vai ser aproximadamente 1.800, às vezes mais, às vezes menos, e se você quiser apartamento, você encontra até por $1.500. Isso é um valor médio, ok? Considerando a energia e gás que são cobrados juntos na mesma fatura aqui no Canadá, geralmente, a gente gasta cerca de $200 por mês, considerando uma média, porque no verão vocês vão gastar menos, porque não gasta com aquecimento, mas no inverno vocês gastam um pouco mais do que isso. Então uma média de $200 por mês, ok? Já a água,
ela é cobrada a cada 3 meses e aqui nós gastamos cerca de $300, ou seja, uma média de $100 por mês para a água, certo? Considerando o plano de celular e internet para casa, vocês vão gastar mais ou menos $60 por pessoa para a internet móvel do celular e uns $60 a $80 por mês na internet fixa da sua casa. Eu vou somar aqui o gasto da nossa casa de cerca de $200 por mês. Já com relação ao transporte, se você for andar de ônibus, por exemplo, você vai gastar um passe mensal, que geralmente é em torno de $100 por mês para andar ilimitadamente para onde você quiser dentro da mesma cidade. Agora, se você quiser comprar um carro, você vai ter que gastar com o seguro obrigatório e a gasolina, tá? Então, por exemplo, nós gastamos cerca de $250 por mês de seguro, isso é um seguro obrigatório, e também gastamos cerca de $300 por mês de gasolina. Isso porque eu ando muito de carro, eu ando uma média de 100 km por dia, eu ando bastante mesmo, então eu vou colocar esse valor para vocês terem uma ideia, mas se vocês forem utilizar menos o carro, vocês vão gastar menos com gasolina também. Já com relação à alimentação, comida e mercado, nós, como somos uma família muito grande, gastamos cerca de $1.500 por mês. Mas isso porque nós esbanjamos, compramos em fartura. Se você tem uma família menor ou se você quer economizar, com certeza você consegue gastar menos do que isso. Mas eu vou colocar 1.500 só para vocês terem uma ideia do quanto nós gastamos em uma família de 6 pessoas. Então, somando tudo isso, todos os gastos que eu coloquei aqui, a gente gasta cerca de $4.350 por mês. Isso de gastos fixos, fora lazer e gastos que não são fixos, como roupa ou alguma viagens ou coisas específicas que a gente pode gastar de lazer também. Então é isso que nós estamos mostrando para você nesse vídeo. A gente está abrindo as nossas finanças, coisa que praticamente ninguém faz na internet, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso você não vai achar em lugar nenhum aqui, eu tenho certeza. Agora a grande pergunta, dá para ganhar tudo isso trabalhando aqui no Canadá? Então vamos para a segunda parte do vídeo, que é sobre os salários. Vamos ver se dá para ganhar ou não um salário que dê para pagar todas essas contas, ou até mais do que isso, pagar essas contas e sobrar no final do mês para vocês investirem, comprar um carro, comprar uma casa, beleza? Vamos começar então a segunda parte do vídeo. Então eu vou começar essa parte do vídeo falando sobre o salário mínimo aqui do Canadá, que varia de província para província, mas aqui em Manitoba, na cidade de Winnipeg, o salário mínimo está em cerca de $16 por hora. Mas em Ontário, onde está a cidade de Toronto, o salário mínimo é de $17,60. Ou seja, se você trabalhar 40 horas por semana, que é um trabalho full-time, um trabalho em tempo integral, no final do mês você vai ganhar aproximadamente $2.600 aqui em Winnipeg e $2.800 em Toronto. Mas lembrando, esse é o valor bruto, pessoal, porque descontando os impostos, vocês vão ganhar líquido no final do mês cerca de $1.900 em Winnipeg e cerca de $2.000 na cidade de Toronto. Então, se vocês forem um casal em que os dois trabalham juntos, ganhando um salário mínimo e trabalhando de forma integral, vocês vão ter juntos no final do mês, líquido, descontados os impostos, cerca de $3.800 em Winnipeg e $4.000 em Toronto. Mas pessoal, isso é para quem ganha o salário mínimo. Talvez você vai ganhar isso nos seus primeiros meses de Canadá, no começo, porque justamente o começo aqui é mais difícil, por não ter uma experiência canadense, por ainda não estar integrado ao mercado de trabalho. Mas assim que as coisas forem se encaixando, vocês ganham experiência no mercado de trabalho, demonstram a vontade do brasileiro que sai e imigra, essa força de vontade que o brasileiro tem, eu tenho certeza que vocês vão achar empregos muito melhores, que vão pagar muito mais do que o salário mínimo. Então, com essas informações que eu acabei de passar, dá para ver que não daria para ter o conforto que nós temos aqui no momento se a gente tivesse ganhando o salário mínimo. Isso porque o nosso custo de vida básico, no limite, seria cerca de $4.350.
Então, se eu e a Carol estivéssemos trabalhando no momento ganhando o salário mínimo, a gente ganharia 3.800 no final do mês líquido, não daria para pagar tudo. Mas então, se a gente, por exemplo, tirar o gasto com o carro, se a gente utilizasse o transporte público, o ônibus, aí sim, talvez desse para viver no limite. Mas como eu disse, as coisas melhoram, o salário melhora, as profissões aqui vão valorizar o seu esforço, então muito raramente vocês vão viver aqui ganhando o mínimo. Em pouco tempo, o seu salário vai aumentar, você vai ganhar uma promoção ou um emprego melhor e vocês vão ter um pouco mais de qualidade, que é o que está acontecendo com a nossa família e com milhares de outras famílias que se esforçam aqui. Então agora nós vamos ver quanto que ganham algumas profissões mais pedidas por vocês inscritos do nosso canal e vamos começar pelas trades, como por exemplo o mecânico, carpinteiro, eletricista, soldador e encanador. Nessas profissões, chamadas trades, o salário varia de acordo com a experiência, mas uma média de salário inicial para quem está começando é cerca de $25 por hora. Já se você estiver no meio da carreira, cerca de $40 por hora, e no final da carreira, se você for muito experiente, você pode ganhar $60 por hora ou mais, ok? Então, se você vem para cá trabalhar nessas profissões, você vai ganhar inicialmente cerca de $4.000 por mês bruto. Agora, se você está no meio da carreira, você vai ganhar cerca de $6.400 por mês e se você for muito experiente, cerca de $9.600 por mês. Lembrando que esse é o valor bruto, você ainda tem que descontar os impostos. Então, eu vou fazer esse cálculo para você, descontando os impostos. Para quem acaba de chegar, não tem experiência e está começando na área de trades, vocês vão ter mais ou menos $2.500 por mês limpos no final do mês. E se você está no meio da carreira, você pode tirar $3.600, $4.000 por mês. E se você tem bastante experiência, está no final da sua carreira, você com certeza vai tirar mais do que $5.700 por mês limpo. Você pode tirar muito mais do que isso se você puder, se você conseguir um bom emprego na sua área e tiver muita experiência. Então, notem que agora, já com esse salário, já é possível viver em Winnipeg e ter uma excelente qualidade de vida. Então é muito comum um casal que vem para cá e migra, vem trabalhar aqui no Canadá, em questão de 1 ou 2 anos, os dois já estão trabalhando full time e ganhando $25 por hora, em média, por exemplo, em uma das profissões que eu acabei de dizer. Isso é só questão de tempo e vocês vão ver isso, vocês vão ter isso. Agora eu vou falar sobre profissões que precisam ter um diploma reconhecido, são profissões mais especializadas. Então, por exemplo, se você quer trabalhar aqui no Canadá como enfermeiro, farmacêutico, engenheiro, psicólogo, você vai precisar validar o seu diploma para poder exercer a profissão aqui. E por causa dessa dificuldade, o salário também é um pouco maior. Então, por exemplo, se você vem para cá trabalhar em uma dessas profissões, inicialmente você vai ganhar cerca de $30 por hora, o que daria um bruto de $4.800 por mês e cerca de $3.200, $3.300 limpo, descontados os impostos. Mas, se você tiver experiência na área e conseguir uma boa oportunidade, você pode ganhar cerca de $60 por hora ou até mais, o que daria um salário acima de $9.600 por mês bruto e, dependendo da província, porque os impostos nessa faixa salarial vão variar de acordo com a província, então você vai ganhar cerca de $6.000 por mês limpo de imposto. Todo mês, então isso dá uma qualidade de vida muito grande. E eu citei apenas alguns exemplos. Você pode vir para cá trabalhar também e ganhar um bom salário como caminhoneiro, profissional da área de TI. Então existem muitas possibilidades de ganhar mais do que isso. Eu mesmo, por exemplo, conheço um brasileiro que é mecânico e está no Canadá há cerca de 7 anos, que ganha mais de $12.000 por mês. E é claro que isso é uma exceção, mas é possível. O que eu quero mostrar para vocês é que isso existe, dá para vocês virem para cá. E se vocês quiserem dedicar força de trabalho, experiência, dedicar a sua vida a conseguir uma oportunidade, vocês com certeza vão conseguir. E principalmente chegando aqui, subindo na carreira e trocando de emprego de acordo com a experiência que vocês vão adquirindo, o caminho só vai levar a melhores salários com o tempo. Por outro lado, pessoal, eu também tenho que ser muito realista, pé no chão. Se você tem formação no Brasil, mas não tem experiência de trabalho nenhuma,
é muito difícil você conseguir um emprego aqui na sua área. Então é muito provável que quando você chegar, você vai ter que trabalhar ganhando um salário mínimo, adquirir experiência no mercado canadense, ganhar referências para depois entrar na sua área e começar a crescer. Então é importante vocês terem o pé no chão e não chegarem aqui almejando já ganhar super salários, porque a frustração vai ser muito grande. Vocês têm que vir para cá com um plano, e é por isso que o canal está aqui, é por isso que eu dedico o nosso tempo para fazer vídeos como esse, para que você faça um bom planejamento baseado em informações reais. Eu não quero que você se iluda por informações que você veja na internet, tanto de pessoas que só vendem o bem, só vendem coisas boas, tanto de pessoas que só falam mal do Canadá. Então aqui você vai ver a verdade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque realmente, conteúdo como esse, eu duvido que você encontre em outro lugar. Agora eu vou dar a minha opinião sincera sobre tudo isso que eu comentei, sobre custo de vida versus salário, se ainda vale a pena vir para o Canadá. E a minha opinião é que sim, ainda vale a pena vir para o Canadá, e eu não tenho nem dúvida disso. Isso porque eu e a Carol viemos para cá, passamos por muitos momentos difíceis, tínhamos um salário menor, conseguimos crescer na carreira, nos estabilizar, já compramos um carro, quem sabe em breve a gente possa comprar uma casa. E tudo isso é fruto de muito esforço, planejamento e fé em Deus, pessoal. Mas eu quero que vocês tenham muito cuidado com pessoas que só reclamam do país, só falam mal o tempo todo, e também tenham muito cuidado com pessoas que vendem o Canadá como se fosse o paraíso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, com uma informação relevante, e que isso ajude o seu planejamento para que você chegue aqui com os pés no chão. Muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.